Vamos seguir gerando aqui o programa, inclusive voltando até Brasília, porque o presidente Lula quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a reunião que teve com o banqueiro Daniel Vorcaro fora da agenda em dezembro de 2024 no Palácio do Planalto. Lula minimizou o encontro e afirmou que o dono do Banco Master alegou que estava sofrendo perseguição. O nosso repórter André Anelli vai trazer mais detalhes dessa declaração que foi feita pelo presidente Lula. Fala, Anelli, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou em relação ao encontro fora da agenda com Daniel Vorcaro aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, esse encontro aconteceu porque o ex-ministro da Fazenda de outras gestões do próprio presidente Lula, Guido Mantega, recomendou que Daniel Vorcaro conversasse com o presidente da República, foi trazido por Guido Mantega e a partir de então Lula diz que aí sim teve essa reunião de fato com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. E o que o presidente disse é que, naquela ocasião, ouviu relatos de Daniel Vorcaro de que ele estava sendo perseguido, de que havia uma tentativa, não apenas política, mas também econômica, de derrubá-lo, fazendo referência justamente, então, ao Banco Master, que estaria sendo perseguido, nas palavras dele, e o presidente Lula, de acordo com declarações dadas por ele hoje, disse apenas que as investigações a respeito da instituição financeira seriam estritamente técnicas e que nenhum tipo de punição seria feito de ordem política e que essas investigações iriam levar em consideração a existência ou não de irregularidades. Essas declarações foram dadas em entrevista ao UOL News e a gente confere um trecho agora. Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Nós estávamos diante da primeira chance real de pegar os magnatas da corrupção, da lavagem de dinheiro nesse país. Sobre a realização da reunião com Vorcaro fora da agenda oficial, o presidente Lula disse que isso é um fato corriqueiro, que inclusive ele já recebeu outros representantes de banco aqui no Palácio do Planalto sem constar na agenda oficial. Ele citou nominalmente os bancos Bradesco, Itaú, Santander, BTG Pactual e afirmou que trata-se de uma prática muito comum, então, aqui em Brasília, como de fato ela é. E a gente destaca ainda que nessa mesma entrevista, o presidente Lula falou que não cabe ao governo federal apoiar ou não a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI no Congresso Nacional, para apurar as fraudes e também tudo aquilo que há de errado junto ao Banco Master. Segundo ele, essa prerrogativa é do Congresso Nacional e também das autoridades de controle, as autoridades competentes que nesse momento já têm feito então investigações para cima do banco. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Então, informação importante, pelo menos nessa declaração dada pelo presidente Lula, que ele vai garantir que não vai ter nenhum tipo de interferência externa a favor ou contra nas investigações do caso Master. Alan Gani, eu quero te ouvir, porque o presidente Lula falou, né, é normal, eu atendi Vorcaro como eu atendo qualquer outro dirigente de instituições financeiras, de instituições bancárias, mas também o presidente Lula deixa muito claro, pelo menos ele tenta se descolar, se distanciar cada vez mais e buscando um caráter técnico para essa investigação. Pois é, Cássio, é normal dentro da agenda, né? Não fora da agenda. E isso me remete ao ex-presidente Michel Temer, que quando encontrou um grande empresário, né, do grupo de alimentos, enfim, de outros também, de energia e tal, quando ele se encontrou fora da agenda, foi um escândalo nacional, quase caiu a República. Então me parece que de lá para cá... Foi gravado, né? Quase caiu. Quase caiu. Mas foi gravado. Mas foi um encontro, né?
Você veja, a gente, né, Piperno, a gente baixou o nosso padrão ético e moral, a sociedade brasileira, que a gente vai normalizando, encontro fora da agenda, tá tudo normal, né? O Vorcaro encontra todo mundo agora fora da agenda, fuma charuto com um, pega jatinho com outro, né? Transita em todos os poderes e a gente normalizou, tá tudo certo. A agenda do celular do Vorcaro tem telefone de A a Z de autoridade. Tá tudo certo, a gente normalizou. Então, assim, é muito complicado. Agora, é claro que o presidente quer se distanciar disso. Por quê? Porque isso tem um efeito eleitoral. No imaginário popular, a população, né, ela não distingue muito se isso é um problema do master com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Banco Central ou mesmo com o governo. No imaginário popular, é o governo, estourou nesse governo, né? E aí é claro que é um efeito eleitoral, é claro que o presidente quer se distanciar disso. Piperno, você enxerga assim também? Olha, o Alan lembrou do caso do presidente Michel Temer. Então, veja, o registro em agenda, ele é até uma blindagem para o próprio governante, porque naquele momento a conversa do presidente Temer foi gravada pelo visitante e aí realmente a República quase caiu. Ele teve que... O pedido de impeachment chegou, inclusive, a ser votado pelos próprios deputados por conta do conteúdo gravado. Tá? Não exatamente do encontro, mas do conteúdo gravado. E aí o presidente Lula diz, olha, eu recebo todo mundo. Isso é preocupante. O fato dele receber todo mundo fora da agenda é algo que realmente talvez possa provocar problemas para ele mesmo, né? Até porque o conteúdo dessas conversas não vai mudar se o encontro for dentro ou fora da agenda. O problema é exatamente a prática. A prática não é boa. Agora, eu acho, e por tudo que eu ouvi, né, dessa entrevista, foi, na verdade, a melhor entrevista que o presidente Lula deu desde que ele iniciou esse mandato. Ele tratou de todos os temas espinhosos e de uma forma bastante direta. Então, por exemplo, perguntaram até sobre o filho dele. Ele falou, eu chamei meu filho. Falei, se vira, vai lá e explica se você tem algum problema ou não com a turma do INSS. Piperno, mas o Time pedia isso também, ano eleitoral, precisava trazer esclarecimentos. Então foi uma entrevista extremamente aberta e o Lula tinha interesse nisso também, né? Tem, e eu acho que inclusive, é muito importante sim que ele dê esse tipo de resposta para que não deixe nenhum assunto vagando por aí e com respostas dúbias. Ele tem que ser direto. Ora, ele tem que falar, por exemplo, o Banco Master... O comando do Banco Central que eu indiquei assumiu na virada do ano e em março estavam investigando e decretando intervenção. Então a turma que eu pus lá tomou as atitudes corretas. Se demorou ou não, isso foi lá atrás, né? Quem assumiu em dezembro de 2024 tomou as devidas providências. É o famoso abacaxi que o Haddad falou, né? Sim, outra coisa, por exemplo, aí, eu se fosse o presidente faria isso, né? Eu imagino que em algum momento a equipe de comunicação dele também oriente fazer isso. Olha, pergunte lá pro governador de Brasília e o do Rio de Janeiro o que está acontecendo lá. Porque o escândalo nesses dois estados, por conta do Banco BRB, que não consegue, que está com sérios problemas, e também da Caixa, da Rio Previdência, tem muita relação com pessoas indicadas por esses governadores. Ô Zé Maria Trindade, a gente está falando aqui, inclusive, né, sobre essa declaração do presidente Lula, que recebeu o Vorcaro fora da agenda, sobre a justificativa, mas chamou muita atenção que o Vorcaro relatou para o presidente Lula, que ele estava sofrendo perseguição e que tinha gente grande atrás dele. Pois é, mas quem está se sentindo perseguido vai na polícia, né? Não é exatamente ao presidente da República. O que eu vejo aí, com toda tranquilidade e com a experiência de fazer cobertura aqui, é a falta de uma regulamentação do lobby. É preciso proteger o administrador, o gestor público do momento. Olha, uma vez conversando com o deputado Alberto Fraga, ele é deputado daqui do Distrito Federal, era presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e muito amigo do Bolsonaro. E falávamos exatamente sobre a solidão do poder. A solidão do poder, ela é cruel, uma das maiores.
O Gabriel Garcia Marques descreve muito bem no livro 100 Anos de Solidão vários tipos, né, de solidão, inclusive a solidão do poder, onde o general Buendia, ele faz um círculo em torno de si de que ninguém pode entrar. Ou seja, o poder ele é solitário. Mas o poder tem que se interligar com as pessoas, com empresários, com chefes de setores e assim por diante. Um presidente da República, um ministro, um secretário, ele tem que receber pessoas, ele tem que ouvir, mas é preciso normas para isso. Eu entendo que só o Estatuto do Servidor Público, né, que todos são obrigados a seguir, ele não é suficiente para... Veja bem que estou falando de proteção. O Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União no governo Bolsonaro, tentou regulamentar. E ali ele definia onde era possível fazer reuniões como essas. E aí, sim, uma reunião extra-agenda poderia acontecer, sim. No dia seguinte, o projeto dele dava um prazo para recolocar na agenda e dizer que houve uma reunião extra-agenda. Se fosse no churrasco, e lá nesse churrasco encontrasse alguém e conversasse sobre qualquer assunto do poder público, ele seria obrigado a, no dia seguinte, falar, mas em uma conversa, num churrasco, quem é que vai ficar sabendo? Uma futura delação premiada, por exemplo. Então, veja que os gestores estão a descoberto nessa história. E aí, o que acontece? O Vorcário esteve, pelo jeito, com todo mundo. Eu estou até enciumado que ele não esteve comigo. Eu nunca me reuni com o Vorcário. Eu estou achando, gente, eu sou muito esquecido aqui em Brasília. O Vorcário nunca pediu audiência comigo, né? Só falta eu, porque todo mundo falou, não, eu já estive com o Vorcário. Eu não. Nunca fui na casa dele, nunca conversei com o Vorcário. Então, assim, é natural que o presidente receba pessoas, receba empresários e representantes empresariais. Mas é natural que isso seja registrado para proteger o governante, né?